Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Elisandra. Vou fazer a correção das 3 questões de história, certo? A primeira questão pergunta o seguinte: quais são as principais razões que explicam a crise do capitalismo liberal na Europa após a Primeira Guerra, né? Então, o que que explica a crise que surgiu depois da guerra? Então, a crise teve relação direta com os gastos da Primeira Guerra, né? Milhões de mortos, feridos, a inflação se espalhou e houve muito desemprego. O custo material, né, os gastos materiais se transformaram em crise política, como na Alemanha e na Itália. Questão 2. Por que o breve período de retomada de crescimento econômico na Europa foi interrompido em 1929? Então, depois da Primeira Guerra, a Europa estava arrasada, né, por conta da guerra. E os Estados Unidos, que participou da guerra, não foi atingido o seu território. Então, o que os Estados Unidos fez? Promoveu a reconstrução da Europa por meio do financeiro, né, fazendo empréstimos financeiros e fornecendo produtos industrializados, né, para a Europa, certo? Então, depois da quebra de 1929, a Bolsa de Valores quebrou, né? Estarão numa enorme crise que atingiu vários países. O governo americano, então, foi obrigado a suspender esse auxílio financeiro para os países europeus, né? Então, o que fez a quebra da Bolsa de Valores foi o mercado interno saturado, né? Os Estados Unidos produziam em grande quantidade, a Europa já não tinha tanta necessidade dos produtos americanos e nem o mercado interno americano. Então, começou ali a surgir uma depressão, um medo da crise, né? Então, os acionistas começaram a vender as ações da Bolsa de Valores, né? O que ocasionou o colapso da Bolsa de Valores. Questão 3. Por que nos Estados Unidos o combate à crise de 29 exigiu mudanças no modelo de atuação dos Estados Unidos? Então, antes da crise de 1929, nos Estados Unidos vigorava um modelo que era não controlador. Ele garantia liberdade para os vários setores da economia. As indústrias poderiam produzir a quantidade que desejassem, certo? Mas após a quebra da Bolsa de Valores, o governo foi obrigado a intervir na economia, né? Então, houve a necessidade de controlar a economia americana. E esse modelo de Estado controlador ficou conhecido como New Deal.